Bom dia! A paz do Senhor, queridos adolescentes. A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Sejam muito bem-vindos à aula de número 2 do terceiro trimestre da revista dos adolescentes. Esse trimestre estamos trabalhando sobre as cartas para nós cristãos, que foram também escritos para o povo de Deus naquela ocasião. Exato, que bênção. Você que já está aí de posse da sua revista, não esqueça de sinalizar também lá a sua presença aí no chat e também passar o seu relatório para os professores. Eu sou o professor Josimar Reis. Eu sou o professor Abraão de Souza. E nós hoje iremos trabalhar essa jornada juntos aqui sobre as cartas. Mas para começarmos, vamos introduzir essa aula orando, não é verdade? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia revelada a nós através do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por deixar essas cartas para a nossa instrução, para a nossa boa obra, Senhor, aqui durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada nessa terra. Que o teu Espírito Santo venha conduzir essa aula e também ministrar o coração dos nossos adolescentes, visitantes e todos aqueles que têm acesso a essa aula nesta manhã. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, que conduza cada passo desta lição. Em nome de Jesus. Amém. E você diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraão de Souza. Queridos, por favor, por gentileza, abram aí na página 454 da sua Bíblia Devocional Robert McCheyne. Se você possui a Bíblia Robert McCheyne, página 454. O título de nossa lição, da lição de número 2, ele trata a respeito de Hebreus, da carta aos Hebreus. Uma carta sobre quem, Abraão? Uma carta sobre Jesus. Uma carta sobre Jesus, que é o centro da Bíblia e é o centro da nossa lição de hoje também. Bom, você que não possui a Bíblia devocional, pode abrir também lá em Hebreus 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Abraão vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 4 e depois verso 8 e 9. Vamos ler? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 8 e 9. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. Queridos, os objetivos desta lição de hoje, o que nós queremos passar a você, esperamos que assim consigamos fazer isso, é apresentar uma visão panorâmica do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Explicar também como Deus ele se revela através desse livro, dessa carta, como que Deus se revela, na história, e apontar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés e a Arão. Então, eu já começo com uma pergunta. Você trocaria algo de grande valor, de ótima qualidade, por alguma coisa que provavelmente seria de qualidade ruim,
qualidade inferior àquilo que estão te oferecendo? Se te oferecessem algo muito bom, você trocaria isso por algo de qualidade mediana? Você trocaria, Abraão? Se fosse algo muito bom, com certeza, né? Vamos, por exemplo, um carro. Um carro Não, bem velhinho. mas você trocaria algo muito bom por algo de qualidade ruim? Não, jamais. Sim. Só se fosse Você tá me algo muito assustando agora. bom por algo ruim. Aí eu iria trocar. Agora, algo bom por algo ruim, não. Né? Pois então, é isso aí. Uhum. Quando foi escrito a carta aos Hebreus, também, o autor ali da carta, ele estava querendo transferir essa mensagem, né? Comunicar essa mensagem, que Jesus, ele era perfeito, ele é perfeito, e ele estava falando sobre a superioridade dele em relação a todos os outros elementos ali, os outros personagens que estão ali, que são os anjos, a Arão, ao próprio Moisés. E nós vamos entender por que há essa preocupação no decorrer deste livro e desta lição. E nós vamos aprender isso em 3 breves tópicos. Então, vamos ao primeiro tópico, Abraão? Vamos. Então, vamos lá. Sobre a história da carta aos Hebreus, sobre a origem, sobre quem foi que escreveu, o autor da carta aos Hebreus. Você sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus? Sabe, Abraão? Eu, particularmente, não sei muito bem quem é, não. Tem Então, algumas pessoas que dizem, né, nesse caso, que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que são várias pessoas, né? Eu, particularmente, acredito que foi Paulo. Eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas lá na própria carta não tem escrito. Eu, Paulo, escrevi, né? a carta não revela ali exatamente quem é o autor, né? Então fica o autor anônimo para a carta aos Hebreus. Mas o que importa de fato ali é que todos os livros e cartas que estão ali, incluso na Bíblia, são inspirados por Deus. E eles têm um objetivo, de instruir, alguns instruir, outros encorajar, outros revelar coisas. E a carta aos Hebreus ela tem uma característica muito diferenciada. Por que, Abraão? O que a carta aos Hebreus veio trazer ao povo hebreu daquela época? Certo. A carta ela tem um objetivo muito claro, de incentivar as pessoas que elas tinham se convertido a Cristo, né? E elas estavam começando a sofrer perseguição. Elas estavam começando a ter provas da sua fé, e essas provas de fé faziam com que alguns não suportassem e se retirassem da fé cristã. Então essa carta ela veio como uma injeção de ânimo, vamos colocar assim. Muito bom. Ela vem como um antídoto contra o desânimo, né? Dizendo para eles, olha, não desanime, não desista, não olhe para trás, persevere, continue buscando a Cristo, continue nos caminhos do Senhor, porque vale muito a pena. Você ouviu, adolescente? Essa carta não fala somente ao povo hebreu, mas ela está falando para você hoje. Mesmo em meio a grandes tribulações, a grandes perseguições, ou até mesmo o desânimo que, por vezes, na nossa jornada cristã, ele nos visita. Sim. O desânimo, ele visita o cristão. E, às vezes, é naquele melhor momento, quando você acha que está, quando você acha que está forte, é que você está fraco. E você possa olhar para essa carta aos Hebreus e encontrar ali fé, força e coragem para que você possa também recorrer a Deus, recorrer a Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele te dará força. Isso você pode ter certeza. Essa carta ela foi motivada pelo perigo ali da apostasia, como Abraão colocou, né? Muitos estavam se apostatando da fé, e era uma forma de trazê-los novamente à consciência cristã, para que eles pudessem seguir os passos de Cristo ali. O segundo ponto, ele trata acerca de
como que Deus se revelou, né? A outra forma que Deus se revelou, ele se revelou em Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, o autor ele anuncia ali uma verdade fundamental da fé cristã, que é o conhecimento de Deus. Ele não se dá através, né, o homem que vai buscar o conhecimento de Deus, mas o próprio Deus, ele se revela através da sua palavra. Muito diferente, né? Por exemplo, você vai hoje investigar uma célula, você coloca ela ali no microscópio e ali olha, vê o que está acontecendo nela. Você investiga a estrutura daquela célula. Com Deus, não é possível você colocar Deus numa mesa e ficar ali investigando quem é Deus, o que ele faz. Não tem como fazer isso. Mas aí, quem está na mesa de investigação somos nós. Nós que somos os pequenos, sendo agora Deus ali o grande acima de todos. E o próprio Deus, esse Deus grandioso, ele decidiu se revelar a nós. Mas essa revelação foi de uma vez, Abraão? Não, foi uma revelação gradual. A Bíblia diz que para os justos, né, como a luz da aurora, né, a justiça ela floresce, ela nasce como a luz da aurora. Ela vai. Você já viu o nascer do sol como é? Já é lindo demais. É muito, muito, muito bacana, né? Mas é gradual. Você começa assim vendo focos de luz, quando de repente o sol já nasceu, mas antes disso ele vai nascendo aos poucos, né? É verdade. E Deus, ele decidiu se revelar através da história no decorrer do tempo e de várias formas diferentes. Certo. Durante um tempo, ele se revelou por meio dos profetas, como nós vimos aqui. Chegou um tempo em que Deus, ele falava aos homens através de profetas. No passado, né? Profetas se levantavam, Deus levantava profetas no meio do seu povo, e esses profetas eram homens de autoridade, e as pessoas, quando o profeta falava, as pessoas realmente temiam, porque representava a presença do próprio Deus, representava a própria palavra de Deus. Ali, os profetas vinham e traziam, eram mensageiros de Cristo, eram reais e fiéis mensageiros de Cristo para uma determinada tratativa, ou até mesmo trazendo juízo sobre uma cidade. Então, profeta era algo extremamente sério, respeitado e temido. Então, quando um profeta se levantava e falava, assim diz o Senhor, trarei o juízo sobre a tua casa e a tua descendência, ou trazia notícias de boas novas para aquela nação, o povo então dava total credibilidade àquelas palavras, porque tratava-se de uma pessoa separada para aquele ofício. Então, Deus se revela através dos profetas, uma forma diferente. E aí, se a gente for ficar imaginando, né? Uma pessoa que tinha acesso a Deus, Deus vinha e falava assim, ó, pá, na boca dela. As demais pessoas, eu acho que ficavam pensando, nossa, como deve ser bom Deus falar com você ou através de você para outras pessoas, ser um instrumento de bênçãos na vida de pessoas. A segunda forma que Deus se revelava também, que ele se revelou e ele falou na história, foi através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus falou, ele se revelou no próprio Jesus Cristo, seu Filho, que ele é a revelação visível do próprio Deus, do nosso Deus, que encarnou, né? Que se fez carne para habitar e morrer e vir aqui no meio do seu povo para nos libertar e nos salvar. E o que isso tem a ver com você, adolescente? O que você pode tirar de aprendizado dessa lição? Deus, ele se revelou através dos profetas, ou seja, hoje nós não temos aqueles profetas do passado, mas nós temos a própria palavra de Deus, nós temos a instrução dada pelo próprio Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, revelou através dos profetas, revelou através do seu Filho Jesus Cristo. E o que mais nós podemos perceber
dentro dessa carta do livro aos Hebreus, quando Deus ele se revela através dos profetas, nós percebemos que as pessoas ali, Abraão, as pessoas começam de certa forma, a dar um foco, né, dar uma importância a esses próprios profetas de uma forma diferente, né? Elas tinham ali um certo temor aos profetas, e logo depois vem Jesus, revelando que ele era o quê? A verdade, o caminho, a vida, que as pessoas deviam, que ninguém ia ao Pai senão por ele. Mas ainda assim, havia pessoas que não aceitavam, dentro do seu próprio povo, não aceitavam Jesus sendo o Messias. E esse assunto serve como um pé para nós passarmos para o tópico número 3, que é a superioridade de Jesus Cristo. A primeira grande mensagem dessa carta sobre a superioridade de Jesus Cristo se você puder ler o verso 6 de Hebreus que nós lemos agora. Sim. Ele fala exatamente aí. Jesus ele é superior aos anjos. Por que a Bíblia faz questão de destacar, os Hebreus faz questão de destacar a superioridade de Cristo em relação aos anjos? Pode ler, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, os anjos deviam adorar ao próprio Jesus. Os anjos deviam prestar adoração a Cristo. Então, ou seja, ali já está confirmando a superioridade de Deus em relação aos anjos. E Jesus, quando o autor ele apresenta esse contraste entre os seres angelicais e Jesus Cristo, a fim de comprovar a superioridade do Filho de Deus, ele está dizendo que os anjos são apenas mensageiros. Você vê, tinha os profetas que eram mensageiros e também tinham anjos que eram mensageiros. Naquela época, naquela ocasião, vou abrir aspas, né, comum o aparecimento de anjos para trazer certas mensagens, determinadas mensagens para pessoas que Deus enviava, né, seres angelicais, para trazer mensagens também ao povo. Então, imagine, né, se fosse algo comum no nosso tempo de hoje. Ontem eu recebi uma visita de um anjo. Deus vinha mandava um anjo e te dava uma notícia. Então, as pessoas tinham um certo costume, meio que se acostumaram com o sagrado, como o pastor Gideon costuma falar. Se acostumaram com o sagrado. E isso começou a se tornar um certo problema. Por quê? Porque quando vinha um anjo e falava alguma coisa, eles, não, beleza, é um anjo. Mas quando veio Jesus em forma de homem e começou a pregar a verdade, isso tornou-se meio que, um homem como nós mesmos. Então, demorou eles entenderem a credibilidade que havia na pessoa de Jesus Cristo. Então, a própria Bíblia, ela registra e atesta a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Jesus é superior também a Moisés. Ali, Abraão, ela estava falando o seguinte: quando o povo, eles saíram ali do Egito, eles precisaram de um líder, né? E esse líder foi Moisés. Então, o povo também tinha uma figura de Moisés como um grande líder nesse momento. Também poderia se tornar um problema em relação quando colocado ao lado de Jesus. Eles querem fazer esse tipo de comparação, né? Sim. Então, a Bíblia também atesta a superioridade de Cristo em relação a Moisés. No ponto 3, Abraão, aí, Jesus é o superior aos sacerdotes. Sim. Ele está ali também, acontece a mesma coisa com Moisés, né? Quando eles saem ali do Egito, eles são, Deus, ele separa sacerdotes para exercer a função sacerdotal, obviamente. Eram os levitas, né,
que ficavam na casa, que moravam ali nas tendas, no tabernáculo, e cuidava do tabernáculo, cuidava dos utensílios do templo. Esses homens, eles eram separados para o serviço ministerial. E, consequentemente, Deus usava esses homens para falar através desses homens também. Então, o que aconteceu? Naquele tempo, adolescente, esses levitas, esses sacerdotes, que eram inclusive, os destacados aqui são os filhos de Arão, e Arão era irmão de Moisés, os filhos de Arão, que eram sacerdotes do templo naquela ocasião, eles iam diante da presença do Santo dos Santos, que vocês já conhecem, a estrutura do tabernáculo, que tinha uma parte que era o pátio, onde que as pessoas ficavam, outra parte as pessoas não podiam acessar, outra parte só os sacerdotes podiam acessar, e a outra parte só o sumo sacerdote podia acessar. Então, esses sacerdotes, eles acessavam e iam ali levar a expiação, levar os pedidos, os pecados, né, do povo ali diante de Deus. Se aqueles pedidos, se aqueles pecados, aquelas petições fossem aceitas, se elas fossem perdoadas, o sacerdote saía de lá intacto. Mas, se não fosse, o que acontecia, Abraão? Tinha alguns casos que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não somente os sumos sacerdotes, até mesmo antes, né, eles morriam, porque a presença de Deus, ela era real naquele local, né? Exatamente. Então, observem vocês uma estrutura ali de expiação, ou seja, alguém tem que ir diante de Deus, levar os pecados para ser expiados, para serem pagos, né? Ou aplicado ali a justiça, né? Aniquilados os pecados, ou o próprio sacerdote ali, o sumo sacerdote, ele ia ser morto pelo pecado das pessoas. Isso te lembra alguma coisa, Abraão? Me lembra? Essa expiação de pecados te lembra alguém? Me lembra Cristo. Exatamente, queridos. Os sumos sacerdotes, eram uma tipificação do próprio Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? O véu do templo, a Bíblia diz que o véu do templo, quando Cristo veio, o Cristo que muitos não davam crédito a ele como o próprio Messias, quando ele veio e ele morreu pelos pecados do povo, a palavra diz que o véu se rasgou do alto a baixo. Então, todos nós hoje, você também tem acesso diretamente com Deus. E você pode se achegar a Ele no momento em que você quiser. Se você quiser agora, daqui a pouco, amanhã, durante a noite, o resto da sua vida, você tem acesso ao Pai. E é livre acesso ao Pai. Livre acesso. A palavra de Deus diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, sabendo que nós temos um amigo mais do que perfeito, né? Ele é mais perfeito do que o céu, inclusive. Na carta de Hebreus, ele nos diz. Então, olha só quantas revelações a carta de Hebreus nos traz. Esse panorama é algo revelador e, ao mesmo tempo, nos enche de alegria, porque Deus ele começa revelando a sua forma de agir ao decorrer da história, a forma como que ele se revelou através de profetas, através de sacerdotes, através do próprio Jesus Cristo, e hoje através da sua palavra, e nós podemos nos achegar a Ele a todo o momento. Um Deus tão grandioso, que criou todas as coisas, quer estar presente, quer que você compartilhe a sua vida. Aquela coisa que você acha que é a mais boba, aquela coisa que você acha que talvez não tenha importância, Deus se importa sim com você. Então, já indo para o nossa conclusão. Sim. A respeito do livro de Hebreus. Vamos, então, recapitular o que nós vimos até então, Abraão. Nós vimos aqui no tópico 1 que a carta aos Hebreus é uma carta que não tem um autor
não tem um autor mencionado ali na carta aos Hebreus, ou seja, é uma carta anônima. Muitos teólogos a registram como uma carta anônima, por não ter ali seu autor revelado, sua autoria revelada. Ok? Então, carta aos Hebreus, autoria anônima. Por que ela foi escrita? Foi escrita para o povo não desistir da fé. É um reforço para a fé, né? Para encorajar o povo que estava se apostatando da fé devido às grandes perseguições que haviam no povo de Deus, no povo hebreu, e eles estavam querendo voltar às antigas práticas, abandonando a fé. Então, uma carta anônima direcionada ao povo hebreu para os fortalecerem na fé, e não só isso, mas também era uma forma de incentivá-los a avançar e conquistar mais irmãos para essa caminhada cristã. Na carta aos Hebreus também nós vimos que Deus se revela através dos profetas, através do seu Filho, Sim. através dos sacerdotes e através do tempo. Gradativamente ele vai nos dando fragmentos, ele vai nos dando sombra de quem ele é. E essa é uma forma muito cuidadosa de Deus, de nos dar a sua graça maravilhosa. Porque já pensou se Deus chega assim, de uma vez e se revela? Já era para nós. não conseguiríamos absorver nada, né? E provavelmente estaríamos ainda piores do que a humanidade se tornou hoje. Por quê? Porque Deus ele conhece a porção na qual ele vai se revelando e trazendo juntamente com a sua revelação a sua misericórdia. Sim. Porque quanto mais se sabe de Deus, mais a corda aperta, mais o cinto aperta, né? Sim. Então, ele veio se revelando através da história. Então, esse foi o nosso segundo ponto que nós tratamos. E o terceiro ponto, sobre a superioridade de Cristo, nós tratamos que Deus ele é superior aos anjos, a Moisés, a Arão, aos sacerdotes ou qualquer outra pessoa que já pisou nessa terra. Cristo é superior a tudo e o próprio Cristo, ele é a completude de toda a palavra. Eu estava conversando com Abraão aqui um pouquinho antes sobre a menção de Cristo em toda a palavra e também no grande fechamento. Por exemplo, lá no início, Gênesis, o homem pecou e aí então Deus mata o primeiro cordeiro, para poder cobrir a vergonha do homem lá no Éden. Porém, ele já estava ali, ele já anunciou, já fez um prelúdio anunciando que viria que um dia tiraria todo o pecado do mundo, já apontando para Jesus Cristo. Ok? Então, desde Gênesis já havia uma pré-anunciação de que Cristo viria para tirar o pecado do mundo. Chega no meio da Bíblia, vamos colocar que seja no meio, temos Jesus Cristo vindo e cumprindo todas as profecias, né? Isaías havia profetizado sobre a vinda de um Messias e os demais profetas também haviam profetizado sobre a vinda de um Messias e todos aguardavam a vinda desse Messias. Então vem Jesus e a Bíblia diz que na completude do tempo, na plenitude dos tempos, vem Jesus, nascido de mulher, para libertar o povo. Na plenitude, ou seja, no tempo exato, no tempo completo, no tempo assertivo, vem Jesus e se revela à humanidade. Mas aí, estava falando com Abraão, chega lá no grande evento, no Apocalipse, no último dia, em que João teve a revelação do grande Apocalipse, e todos lá naquele grande evento, naquele último dia, então nós poderíamos dizer, mas aqui, hoje, bom, já veio... Jesus já anunciou, já nos ensinou sobre Deus, agora a gente vai precisar se virar e tentar conseguir alguma coisa com Deus aqui no Apocalipse. Não, aqui, quando você está lá no grande Apocalipse, Deus só vai fazer assim,
ele vai apontar lá para o centro da Bíblia, que é quem? Cristo. Cristo. Só entrará quem estiver com as vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então, Cristo é tudo em todos. Ele é a completude de toda a salvação. Em Cristo está toda a salvação para todo aquele que nele crê. Se você nos visita, se você ainda não exerce uma fé cristã, você possa nessa manhã rever que em Cristo há salvação, que em Cristo há tudo o que você precisa. Se você também ainda não tem essa convicção, essa certeza, que você possa abrir o seu coração nesta manhã e orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor entre no seu coração e faça um mover tão grande, capaz de transformar tudo aquilo que um dia você pensou que não fosse possível, que não houvesse salvação. Mas hoje Cristo está te chamando, porque hoje nós temos livre acesso a Deus. Você pode aí na sua casa agora orar e ter acesso. E você pode começar orando com Ele, né, Abraão? Não assim, de forma, claro, Deus é um Deus superior, um Deus supremo, merece toda a nossa adoração, a nossa cordialidade, o nosso respeito, mas Deus também, Ele é um Deus Pai. Ele quer que você chegue a Ele e fale: Senhor, olha, eu nem sabia que eu podia me achegar ao Senhor dessa forma. Eu nem sabia que eu podia ter acesso ao Senhor. E eu fico muito feliz. Comece conversando com Deus assim, na simplicidade do seu coração. E você vai ver que daqui a pouco você está falando horas e horas e horas. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Sim. Nós vamos para um momento muito importante agora também, que é o momento do nosso ofertório. O Abraão vai falar sobre o nosso ofertório hoje. Abraão. Aqui embaixo está aparecendo as informações para você contribuir com essa importante obra. Nós sabemos que nós precisamos estar investindo no reino de Deus. Por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se nós plantamos bondade, se nós semeamos aquilo que é bom, nós vamos colher lá na frente também da parte de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele nos prometeu. Ele promete bênçãos àqueles que investir no reino de Deus. Então, que você possa contribuir com generosidade, sabendo que você não está fazendo para agradar a mim, ao Josimar, agradar a liderança. Não, nós estamos fazendo para quem? Para agradar a Deus que nós estamos servindo com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Então faça isso com muita alegria. Eu quero te convidar para você participar com muita alegria neste momento, porque você pode ter certeza que Deus, ele vai contemplar a sua oferta e vai te abençoar 100 vezes mais. Amém? Glória a Deus. Depois, meu Deus, olha, você já pode ofertar. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida, salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia
Deus abençoe a sua vida. Nós vamos já orar agradecendo por esta manhã e também já pelas suas ofertas. Se você não tem como ofertar pelos canais digitais, você pode estar trazendo à noite, no nosso culto hoje à noite, a sua oferta. Mas não deixe de contribuir na casa do Senhor, contribua com alegria, liberalidade. Vamos orar, encerrar juntos essa lição. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua manhã. Pai de amor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem se revelado através da tua santa palavra, ó Deus, a nós, pessoas tão pequenas, ó Deus, nesse mundo tão imenso criado por tuas próprias mãos, Senhor. A natureza revela a grandiosidade que o Senhor é. A própria natureza, ó Deus, revela o quanto nós somos tão pequenos diante de um Deus tão grande. Assim, ó Deus, nós te engrandecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pela tua misericórdia em nos fazer acessar livremente a tua presença, Senhor. Que possamos estar com o coração grato, de podermos ter o privilégio de elevarmos as nossas vozes ao Senhor, ou de apenas nos silenciarmos diante do Senhor, com o coração ligado e conectado com o Senhor, e o Senhor nos responde, ó Deus. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo milagre da salvação, muito obrigado porque o Senhor se revelou através do seu Filho Jesus Cristo a um mundo que outrora era perdido, e hoje nós temos paz em Cristo, nós temos a salvação, nós temos tudo, pois Jesus Cristo é tudo em todos. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, adolescentes. Até. Deus abençoe você e sua família. Tchau. Tchau, tchau.